Olá pessoal, meu nome é Lidiane e este canal é para falar sobre livros literários e livros históricos. E quem sabe daqui a um tempo estarei dando aula de história para vocês, né? Já vou para o 5º período da licenciatura em História e vamos aguardar, né? Bom pessoal, já dando para vocês, né, um feliz 2020. Como vocês veem aqui do lado, ainda está aqui posta, né, a nossa árvore de Natal. Então, que vocês venham fazer leituras agradáveis que vão lhe moldar, né, como seres humanos, né. Então, gente, falando de ser humano, hoje eu trouxe para vocês a resenha do livro de Frankenstein, tá? Da autora Mary Shelley. Esse livro aqui, gente, foi escrito, tá? Por uma moça, né, de 18 anos. Foi iniciado numa noite tempestuosa, numa brincadeira, né, de quem faria o melhor livro de terror. Então, Mary Shelley, né, parece foi a melhor e ela levou a sério, né, essa brincadeira, tanto é que Frankenstein ele virou um clássico, tá? E esse livro aqui, ele vai falar sobre a ciência, vai falar sobre a filosofia e vai falar sobre o medo, né, que as pessoas têm desse avanço, né, da ciência, desse avanço tecnológico, algo assim que estava ocorrendo com bastante vigor, né, no século XIX. Então, ele é o primeiro, a primeira ficção literária com esse teor, tá, gente, científico, psicológico. Então, vamos, né, tirar chapéu aqui para essa obra. Eu sabia que existiam os filmes, né? Mas nunca tinha parado para poder fazer essa leitura. E me arrependo de não ter iniciado Frankenstein, né? Bem antes, né? No comecinho da minha vida literária, porque é um livro filosófico que creio que todos devem ler. Bom, já iniciando a resenha, Frankenstein, logo no começo do livro, aparece o Victor Frankenstein, né? Que é o nome do cientista, tá, gente? Não é o nome do monstro. O Victor Frankenstein, ele é resgatado, tá? Por um comandante no navio. Ele tá num barquinho, né? Jogado lá pelo mar. Então, ele é resgatado e acaba fazendo uma fortíssima amizade com o comandante, né? E acaba relatando toda a sua história. Que esse comandante, por carta, fala para sua irmã, né? Em carta ele conta a vida do Victor Frankenstein, né? O que houve com ele, porque que ele estava num barquinho abandonado, né, digamos assim. Então, tudo com consentimento do Victor, tá, gente? Ele não fez fofoca. Então, ele conta, né, sobre a sua ambição, né, porque esse livro vai falar sobre a ambição dos cientistas, né, algo assim criticado pela autora Mary Shelley, né, que ela critica, né, essa ambição, assim, de inclusive chegar a patamares, né, muito assim perigosos, né, que é mexer com a vida, né, algo que não foge da nossa realidade, né, gente. Nós vemos aí que muitos avanços da ciência, hoje em dia, algumas pessoas sentem medo, né, desses avanços. Um dia desse mesmo eu vi, né, um comentário sobre aquele cientista que fez os bebês, né, geneticamente modificados, né? Então eu ouvi um comentário do tipo: nossa, tá brincando assim com as coisas de Deus.
Então, gente, no século XIX, período em que esse livro aqui foi escrito, creio que esse medo era ainda maior, né? Então, esse livro ele vai falar, né, sobre esse abuso, né, da ciência. Victor Frankenstein brinca de ser Deus aqui. Ele vai criar um monstro, né? Um monstro de 2 metros de altura, enorme, e nem coloca o nome do monstro, né? Ele tem toda essa ideia a partir do momento em que ele vê um carvalho, né, sendo eletrificado. Então, aqui fala, né, gente, da eletricidade, né, que é algo muito discutido nessa época. Então, e aí tem a ideia de tentar dar vida, né, a um ser morto. Então começa aí essa sua ambição, essa sua jornada, e ele deixa a família, deixa a casa dele, né, deixa até os ensinamentos dos instrutores dele da faculdade para poder se jogar aí nessa empreitada, né? E ele acaba tendo sucesso, só que ele acaba tendo um medo muito grande daquilo que ele criou, né? Tanto é que quando a criatura cria vida, o criador ele foge, né? Ele fica tão horrorizado com aquilo que ele criou que ele foge. Então, e a gente acaba nesse livro tendo muita... Eu fiquei muito comovida, tá? Pelo monstro. Eu fiquei assim, eu fiquei com mais pena do monstro do que do Victor Frankenstein, porque o que acontece com ele depois também é bem assim triste, né? Então Frankenstein, o monstro, ele nos seus primeiros vidas de vida, ele é abandonado, ele tem que se virar sozinho, ele tem que aprender a comer sozinho, a saber, né, o que ele deve comer, a descobrir o que é ruim para ele. Tipo, quando ele descobre o fogo, né, ele descobre isso tocando no fogo, então ele sente uma dor muito forte, porque ele não sabia que aquilo poderia ocasionar, né, todo aquele sofrimento. Então é assim, é como se fosse um bebê que tem que ir se virar sozinho, né, sem a ajuda de um pai, sem a ajuda de uma mãe, largado e abandonado. Nem os bichos, né, gente, não é assim, né, tem lá a sua protetora, né. Então, o monstro, ele não tem essa graça, né. E então ele todo monstro ele aprende sozinho, inclusive a ler, a entender um pouco dos seres humanos. E as primeiras tentativas do monstro de chegar perto, né, dos seres humanos foram tudo frustrantes, né? Ele sofreu espancamento, ninguém conseguia olhar para a fisionomia dele, né, de tão horrenda que era. Então ele sentiu todas as angústias, né, da rejeição. Ele não tinha uma mãe, não tinha um pai, ele não tinha amigos, ele não tinha ninguém, né? Então ele vendo como é, né, a vida em sociedade, aprendendo muitas coisas. E isso não se sabe o tempo que ele ficou afastado do seu criador, né? Então ele resolve ir atrás de uma solução, né? Ele põe na cabeça que ele quer ter uma fêmea de sua espécie, né? Tão horrenda quanto ele. Achei muito interessante essa passagem aqui, né? Tipo assim, né? Nos lembra, inclusive aqui fala, né? Que ele leu lá, ele leu alguns livros, o monstro, né? Depois que ele criou esse hábito da leitura. Então, leu O Paraíso Perdido, leu várias coisas assim, né? A Vida de Plutarco, bem interessante isso. E
E aí vai atrás, né, do seu criador, que de primeira não quer fazer isso, porque ele tem medo que esse monstro, né, ele acaba se reproduzindo e assim dizimando, né, os seres humanos. Esse era o medo de Victor Frankenstein, né? Que mais que eu posso dizer, né? E tudo isso, né, gente? Mary Shelley, ela escreve como uma forma de nos dizer: olha o que acontece se você brincar de ser Deus, né? É uma crítica. E muito normal, tá? Para a época. E até para hoje, se a gente for ver, né? E o monstro, ele acaba assim, ficando violento, né? Acaba cometendo crimes que na vida inicial dele ele só pensou em coisas boas, né? Ele só queria se aproximar dos seres humanos e ele se decepciona, né? E com razão, e ele começa a entrar nesse mundo de que só mesmo a vingança, né, poderia dar um pouco de conforto a ele, né? O seu criador não quis fazer a criatura fêmea da sua espécie, então ele começa a persegui-lo, né? Então, para não ficar muito longo, é basicamente isso, tá, gente? Essa conversa, né, entre o criador e criatura, esse questionamento sobre a ciência. É um livro belíssimo que eu fico até sem palavras para poder falar desse livro aqui, porque eu acho que se eu lesse ele umas 10 vezes eu ia ter uma visão diferente, aprender algo assim mais assim profundo, porque esse livro ele não sei, gente, todos devem ler. Eu separei aqui para vocês um trechinho, né, daquilo que o monstro ele sente, né? Tem várias partes aqui que eu poderia ter separado, né? Mas vai aqui essa mesmo. Um dia minha imaginação foi embalada em sonhos de virtude, fama e prazer. Um dia alimentei falsas esperanças de me encontrar com seres que, perdoando a minha forma exterior, me amariam pelas excelentes qualidades que eu era capaz de demonstrar. Então, aqui fala, né, da frustração do monstro de se aproximar dos seres humanos. Ele percebe que nunca seria aceito e que nem pelo seu criador ele foi aceito. E tem uma parte aqui que fala, né, que quando ele leu Paraíso Perdido, né, ele se achou muito parecido com o diabo, né, porque ele foi tipo assim, né, afastado, expulso, né, do paraíso e tal, e ele se sentia sendo expulso pelo seu próprio criador, que é o Victor Frankenstein, né. Então, gente, é um livro que vai abrir a sua mente, tá? Que vai fazer você questionar várias coisas da vida, né? Vai fazer você questionar. Inclusive, a gente pensa muito, assim, sobre nós como seres humanos, né? Como a gente anda agindo em sociedade, né? Como a gente está tratando o outro. Mary Shelley talvez quisesse tocar mesmo nesse ponto do social, né? De como nós andamos se relacionando, com certeza, né? Porque a forma como o monstro foi tratado, ninguém trata nem um monstro, né? Então essa a primeira resenha do ano, espero que tenham gostado. Deixe aí, né, os seus comentários sobre os livros que vocês pretendem ler esse ano. Já curtem aí, já comentem, né, compartilhem. E é isso, até mais, tá?